Entendeu? Eram ciências filosóficas. Ou seja, vamos estudar o ser humano para encontrar nele o significado do que é a alma e do que é o corpo, partindo do pressuposto que o ser humano é uma alma encarnada. Aí Kardec fala, bom, então nós vamos estudar o significado da alma. A psicologia falava, o ser humano é uma alma encarnada. O que é que o espiritismo vai falar? O espiritismo é o quê? O espírito é o quê? É uma alma desencarnada. Entendeu? Falar que o ser humano é uma alma encarnada, é a psicologia que falava, antes do espiritismo. O espiritismo vai falar, o espírito é uma alma desencarnada, que é o complemento. Tá certo? Vocês valorizavam mais a experiência, mais a experiência do espiritual? Não, eles não tratavam da questão espiritual. Porque como eles estavam fazendo isso na universidade, não, eles não tinham como falar nada do que é metafísico. Porque eles estão fazendo uma proposta científica, não é uma proposta religiosa, dogmática. Então, você tem algum indício para falar da vida após a morte? Não, a ciência não. Então, a gente tem que ter um pressuposto de que você sobreviva após a morte, mas não pode falar nada sobre isso. Daí surge, então, aquela coisa que o espírito tem uma experiência material. Eles vão estudar assim. Quais são as características de uma alma humana num corpo físico e na sociedade? Como a gente pode promover da forma mais adequada o seu desenvolvimento? Que é a pedagogia. Então, todas as ciências humanas se voltaram para como eu formo um indivíduo melhor para uma sociedade nova. E aí surgiu a seguinte expressão: vamos gerar uma nova sociedade, com nova base. Ou seja, vamos promover a regeneração da humanidade. Quem já ouviu falar isso? No Espiritismo, mas não era do espiritualismo racional. A sociedade esperava a regeneração da sociedade, da humanidade. O Espiritismo estava colaborando para que isso pudesse se efetivar. Paulo, essa ciência psicológica da época tem documentação disso? Tem, não só tem, como eu vou trazer para vocês o material. E já vou colocar o seguinte para vocês. Quem aqui quiser estudar com mais profundidade, eu vou dar um link com todos os documentos. Inclusive os livros do espiritualismo racional para serem estudados. Formem grupo de estudos, gente. Então, eu vou dar os textos do espiritualismo racional, os textos da psicologia, porque inclusive, olha que coisa incrível, tanto a psicologia quanto as ciências filosóficas foram adotadas no Brasil, no Segundo Império, e passou a se ensinar no colégio para as crianças e para os jovens. E num determinado ano, traduziram para o português, gente. Então, eu tenho digitalizado os manuais de ciências filosóficas, traduzidas para o português para a gente estudar. Agora, tem que ter entusiasmo de fazer isso e dedicação. Criar grupo. Vamos recuperar, gente. Como é que é o nome dele? Quem? Ainda não temos informação se ele aplicou na escola. Porque depois isso foi abolido na virada do século, então é um problema. Como é que é o nome dele? Gente, o Benjamin quer estudar isso aí. Né? Tem quanto tempo aí? Uns 10, uns 12, vão dar quanto? Uns 12, 14 anos para o pessoal preparar o material? Com quantos anos ele vai estudar isso? Ó, 12 anos. Quantos? 12 anos. 12 anos. Vocês têm 12 anos, gente. Que o Benjamin vai querer saber disso aí. Eu vou voltar em Uberaba, várias vezes, né? Mas com 12 anos tem que estar pronto, tá? Então veja, o que significa ciência moral? Tá lá, ó. Ciência moral, ciência história, ciência psicológica e ciência física. Então a pergunta para mim que eu faço para vocês é: o que é ciência moral? O que é ciência moral? Qual o significado da expressão ciência moral? Oi? Não sei, estou perguntando, você me olha para minha cara, eu estou perguntando. É comportamento? O que vocês acham? Da ética? O que vocês acham?
Vai, gente, dá uma opinião aí, Paulo. A resposta é dedutível ou circunstancial? Hein? Veja. Que mês que ele nasceu? É dedutível ou circunstancial? Dá para você deduzir que mês que ele nasceu? Impossível. Você tem que buscar informação. Ciências morais. Existe hoje essa expressão na universidade? Não. Então essa expressão é circunstancial. Você tem que buscar o que é que significava na época. Não adianta querer ficar deduzindo. Então só tem uma resposta certa agora para vocês me darem se eu perguntar. O que é ciência moral? Oi? Maravilha, parabéns. Uma das coisas mais difíceis de uma pessoa falar. E ela falou. Qual que é a sua resposta? Não sei. Gente, é tão difícil falar não sei, né? A única forma de você aprender alguma coisa é falar não sei. Quando você não fala não sei, você acha que sabe. Entendeu? O que é ciência moral? Não sei. Mas eu falei a primeira vez, mas você ficou me insistindo. Mas não era? A resposta certa é não sei quando não sabe. Não tem outra resposta. Porque se você ficar tentando deduzir, você só vai errar, porque não é dedutível. Você tem que recuperar o que é. Tá certo? Vocês entenderam a questão? Então, um monte de coisa que a gente vai ler nas obras de Kardec são coisas da época. E não adianta querer ficar deduzindo, que você não vai aproveitar aquele conteúdo. Então, reação espiritualista é dedutível ou é circunstancial? Reação espiritualista, que ele falou lá atrás. É circunstancial, porque foi um fato que ocorreu na época dele. Então, adianta a gente ficar querendo deduzir? Não, a gente tem que fazer o quê? Tem que recuperar na época o que foi. Ele não falou que são grupos de estudiosos, que não... Então, vamos atrás, tem que pegar o que é que aconteceu. Mergulhar no passado e encontrar isso. Né? Então, veja só. Ciências morais, na França, é o equivalente ao que a gente chama aqui ciências humanas. Então, quando ele fala ciências morais, ele está falando, olha, tem um grupo de ciências que são as ciências humanas. Por que elas chamam morais? Porque seriam assim, as ciências que vão tratar dos fatos decorrentes da ação humana. Enquanto que as ciências naturais vão tratar dos fatos decorrentes da ação da natureza. Física é ciência humana ou natural? Natural. E direito? E história? Humana. Então, ciências históricas está na área das ciências humanas. E o que se chama, são ciências filosóficas? É dedutível ou é circunstancial? Quem é que falou falar logo? Põe esse daqui para fora. Quem manda aqui sou eu. Tem que pensar, não adianta querer falar logo, falar logo. Tem que pensar. A senhora está prestando atenção, tem um monte de gente dormindo. Tem que esperar o povo dormindo acordar. Veja, ciência psicológica. Isso! Pelo amor de Deus, como é que você chama? Pô, parabéns, eu sou fã, César. É isso mesmo, pelo amor de Deus, gente. Acabei de falar. Ciência psicológica é circunstancial, você tem que entender o que significava na época. Então, ciências filosóficas é um ramo da ciência que foi perdido. A finalidade dele era estudar o ser humano a partir da investigação psicológica. Entender as faculdades do ser humano para instituir disciplinas para que a gente possa estudar e aplicar as capacidades humanas no avanço da sociedade, no desenvolvimento da educação. Vocês não conseguem entender a importância disso, gente. Qual é a visão de ser humano que hoje tem a escola? Materialista. E a visão não é assim? O indivíduo ele está ali zerado e nós vamos enfiar conhecimento na cabeça dele para formar ele, não é isso? Então ele é ativo? É um ser passivo. Então essa é a teoria utilizada na pedagogia. Quem é que fez pedagogia? Você vê, eles acham que isso é tão verdade que nem mais teorizam isso, né?
Está implícito. Não, pode estudar, mas está implícito na estrutura da educação. No própria pedagogia, no curso de pedagogia, você vai ter professor que não acredita nisso, mas essa é a teoria utilizada. Então, presta atenção, gente. A teoria da psicologia vai ser: o ser humano é uma alma encarnada. Essa alma, ela tem que ser ativa por si mesma, a partir das suas faculdades, razão e vontade. Por meio do desenvolvimento da razão, a gente não produz conhecimento? E por meio da vontade, a gente faz o quê? Faz escolhas. E as escolhas desenvolvem em você o quê? A moral. Olha a profundidade disso. Por meio da razão, você produz conhecimento. Usando a razão, você faz domínio da sua vontade. Aí você fica senhor de si mesmo. E aí você produz em você a sua capacidade moral. É uma inovação absurda. Porque então eles vão entender que a educação é o desenvolvimento das faculdades do indivíduo. Racionais e morais. Está perto alguma coisa disso a escola atual? Está completamente oposta. Então surgiu na França, gente, a possibilidade de uma teoria científica espiritualista que entenda o ser humano para criar uma nova escola. Onde o jovem não vai se submeter a um conhecimento, mas ele vai criar o próprio conhecimento. Então ele tem que aprender metodologia científica para que ele seja um produtor de conhecimento. E ao mesmo tempo, vai se ensinar a criança na escola a ter o domínio sobre a sua vontade, porque esse é o desenvolvimento moral. A moral não é obedecer. A moral é fazer escolhas adequadas, a partir do controle da própria vontade. É bonito ou não isso? Agora imagina que isso era ensinado para os jovens. O que eu estou falando é matéria curricular. Não, isso nós estamos falando do século XIX. O Frenet é herdeiro dessas ideias, mas um herdeiro sem base teórica, porque essa teoria foi abandonada. Mas essa teoria foi a que Kardec usou para estudar o que somos após a morte. O Pestalozzi fez isso sem essa teoria. Essa teoria surgiu na França, especificamente. Enquanto na Alemanha o Pestalozzi estava desenvolvendo as ideias dele, mas ele era mais um prático. Na França estava surgindo na universidade, em Sorbonne, a psicologia espiritualista. Ah, é que você chegou atrasada, né? Me lembra de dar um ponto negativo no seu caderno? Eu estava vendo essa. Será que ela não prestou atenção no que eu falei? Não, ela não estava quando eu falei. Então veja, ciência filosófica eram ciências baseadas na psicologia. Agora olha só o que Kardec vai falar. Não tinha ciências morais e ciências naturais? Então, as ciências naturais, por exemplo, como a matemática, a química, eram conhecidas como ciências exatas. Porque vai tratar de observação de fenômenos da natureza, que são quantificáveis. Enquanto que as ciências morais não era observação por meio da introspecção, então não é uma ciência exata. É uma ciência que você vai fazer uma especulação, né? Você vai fazer uma dedutiva, subjetiva. Então, olha que bonito o texto de Kardec, agora que você entende essas questões. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Ela não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo, experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Então, inclusive, até qualifica, tá vendo? Matemática e química, que são ciências naturais. Já é o bastante que seja uma ciência filosófica, que é uma ciência deduzida da psicologia. Então, ele está qualificando nem como ciência moral. Ele já está falando, já é no grupo das ciências derivadas da psicologia. Não é forte isso? Interessante? Na época, ciência exata referia-se matemática, física, química. Ciência filosófica denominava as ciências espiritualistas, psicologia, moral, lógica, teodiceia e as ciências metafísicas. Inclusive, havia uma disciplina chamada teodiceia, estudo de Deus. Como? Deus como causa primária, inteligência suprema e os seus atributos. Ué, alguém já ouviu falar disso? Onde é que você ouviu falar disso? No Espiritismo, não foi? Então, quando Kardec pergunta que é Deus, a resposta que eles vão dar é assim: não é nem o Deus que não existe do materialista, nem o Deus da igreja, é o Deus do espiritualismo racional. Porque eles dão a mesma resposta do espiritualismo racional.
Não é legal isso? Então veja, o que foi então essa reação espiritualista? Qual o significado dessa expressão? Então foi quando instituiu-se oficialmente na universidade, inicialmente em Paris, Sorbonne, na formação dos professores e nos colégios, as ciências filosóficas, criadas pelos pensadores acadêmicos do espiritualismo racional, com base na psicologia científica. Agora nós temos um passo a dar, que é o seguinte: vamos resgatar tudo isso? Ninguém falou vamos. Então, vê, olha, vocês percebem o volume de coisa a ser resgatado? Então eu vou dar um panorama para vocês, para causar interesse. Mas isso precisa se debruçar para a gente recuperar. Tá certo? Mas não precisamos reconstruir, mas a gente não precisa reconstruir tudo isso. Num primeiro momento, a gente tem que formar opinião pública. Então nós temos que fazer o quê? Estudar e divulgar. Pegar grupos e estudar. Ah, mas você acha que vai ter alguma mudança? Gente, pelo amor de Deus, né? Se não tiver nenhuma mudança, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fiquei escrevendo o livro? A gente causa mudança sim. Então, vocês são importantes para agir nessa causa. Porque quem é importante para agir na causa é aquele que fala, eu vou ser importante para agir nessa causa e vou me dedicar. Entendeu? Então depende da vontade, da escolha. Então aqui a gente pode ter um grupo de recuperação disso. Se vocês escolherem, eu vou fazer. Se vocês forem chegar na segunda-feira e comer lá um leitão à pururuca e esquecer de tudo que nós conversamos, aí não vai adiantar nada. Escolhi um prato típico mineiro, né? Porque eu estou em Minas, né? Se estivesse na Bahia, eu falava uma muqueca, né? A gente tem que adaptar ao ambiente onde estamos. Segundo Allan Kardec, ninguém gostou da minha piada do pururuca? Até teve timing bom, pô. Pão de queijo, eu devia ter falado, você vai levantar segunda de manhã, comer um pão de queijo e esquecer o assunto. Nossa, mãe, da próxima vez eu vou falar isso. Não tem nada a ver na segunda, né? Ô, cara ignorante, né? A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas. Presta atenção na frase que Kardec vai escrever. E como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo. Entendeu? Toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, que é o desenvolvimento daquele. Você já está interessado, né, rapaz? Né, Benjamin? Você está interessado, hein? Se tiver interessado, olha para mim. Ó, o que ele está dizendo? Que o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional. Ele está conectando uma coisa com a outra. Combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Ó, se você pegar a estatística dos espíritas que Kardec fez em 67, você vai chegar à seguinte conclusão. Entre os religiosos, para a gente entender isso, veja, se eu perguntar aqui, você veio da onde? Do materialismo da religião ou do espiritualismo racional? Qual foi o início seu? Você pessoalmente? A sua formação pessoal? Você? Por exemplo, mas na sua infância, você foi formado no quê? No religioso, não foi? Você seria um religioso, vamos dizer, chegando no espiritismo, não é isso? Então assim, ó, quem for religioso, levanta a mão para mim. Então, quase todos. Quem que veio do materialismo? 1, 2. Quem é que veio do espiritualismo racional? Ninguém. Porque você não estudou isso na infância. Você se interessa, mas você não estudou isso na infância, entendeu? Agora, quando você fazia a pergunta lá na época de Kardec, a resposta era essa. Entre os religiosos, 74% eram refratários. Então, uma parcela pequena se interessava pelo espiritismo. E entre os que interessavam, são os que não admitiam a fé cega. Está vendo? Não admitiam dogma e aceitavam a evolução da ciência. Então, eram só 26%. Dentre os materialistas, 83% eram refratários. Só 17% que aceitavam a fé racional. Agora, entre os espiritualistas racional, olha a inversão que tinha.
Qual era a aceitação entre os espiritualistas racionais? 80%. De tal forma que a proporção dos espíritas era 64% espiritualista racional, 20% da religiosos e 17% vieram do materialismo. Então, qual era a participação dos religiosos no movimento espírita? Pequena. A grande maioria era espiritualista racional. Não temos mais as mesmas circunstâncias, entenderam? Então Kardec precisava ficar explicando para todo mundo o espiritualismo racional? Não, ele já tinha uma formação para isso. E aí, se isso tudo se configurar como algo importante, o espiritualismo, os fenômenos espíritas não surgiram primeiro nos Estados Unidos? Não foi lá? Então, os fenômenos espíritas surgiram primeiro nos Estados Unidos. Não é? Então, se eu venho a uma outra palestra que eu vou dar, que vai ser sobre espiritualismo surgindo na América do Norte. Então, veja. Aí, o senhor vai ser contra tudo que eu falar, senhor Salles? O senhor fica me xingando quando assiste meu programa, não? Eu tenho a impressão que ele liga a TV e fica, mas não pode ser uma coisa dessa, esse cara não sabe o que está falando. O senhor fica me xingando? Não sou eu, Tiete. É? Pegou ela ali. Então, veja, surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra. Por que isso teve um movimento diferente na França? Até hoje a gente não tinha uma explicação clara, concorda? Agora, olha Kardec explicando o porquê. Olha lá, Paulo. Gostou, né, Paulo? Olha lá Kardec falando. O espiritismo experimental surgiu na América. Veja, experimental. Mas a parte teórica e filosófica encontrou na Europa melhores elementos para o seu desenvolvimento. Que elementos eram esses? Os fatos lá primeiro despertaram a curiosidade. Não ocorreu mesmo, desde que se desenvolveram as consequências morais desses mesmos fatos para o futuro da humanidade. Agora presta atenção aqui, vou até subir aqui em cima. Ai, já desisti, devia ter subido não. Ó. Tô ficando velho. Desenvolver, você está falando, eu pego o pensamento, hein, gente? Eu tenho uma mediunidade de leitura de pensamento. Aí ele pensou assim, ele vai subir lá, não tem forma física para isso. Eu peguei. Então saiba o seguinte, eu sou faixa preta segundo Dan de judô. É bom avisar, né? Faixa preta segundo Dan. Segundo Dan é duas faixinhas brancas assim na faixa preta. Cuidado comigo, que eu sei da Isaguruma, Taiotoshi, Ippon Nage, Shibarai. Já caí. Você já caiu no primeiro, né? Oi? Ippon Nage. Desenvolver então as consequências morais. O que é isso aqui? Consequências morais desses mesmos fatos para o futuro da humanidade. Não é consequências morais no sentido de ética, é no sentido de entendimento do ser humano. O que eram as ciências morais? Os estudos dos fatos do espírito humano. Entendeu? Qual a ação do ser humano na sociedade? Então o que ele estava dizendo é o seguinte, consequências morais no sentido de ciências morais. Desses mesmos fatos para o futuro da humanidade. Desde esse momento o espiritismo tomou lugar entre as ciências filosóficas. Então, veja, ele está dizendo o quê? Que a gente inclui o espiritismo entre as ciências filosóficas. Ele está encaixando o espiritismo nessa proposta. Caminhou, então, a passos de gigante, porque satisfazia a inspiração das massas. Então, o espiritismo veio atender como resposta ao que a sociedade estava perguntando. Não era um nicho pequeno. Se compreendeu prontamente que vinha preencher um vazio imenso nas crenças e resolver o que até então parecia insolúvel. A filosofia espírita da Europa, incontestavelmente, é a que prevaleceu hoje no mundo inteiro. Percebe, então, o fato do espiritismo ser um complemento do espiritualismo racional fez com que ele tomasse no mundo a importância que tomou. E aí, então, Kardec vai falar uma coisa que a gente precisa compreender hoje. Se você comparar o espiritismo com a ciência de hoje, né, tem alguma coisa a ver? Ou ele tem a ver com a ciência espiritualista do século XIX? Você percebe? Hoje nós temos na universidade elementos para entender o espiritismo.
Não tem, porque não tem mais as ciências filosóficas. Tá certo? Então, se você falar assim, o espiritismo é ciência. Tá, qual ciência? Física, química, biologia? Não tem nenhuma hoje. Então, quando a gente fala que o espiritismo é ciência, você tem que dizer, no contexto do seu surgimento. Agora, no contexto do surgimento do espiritismo, as ciências filosóficas não agiam como as igrejas. A ideia não era segmentar, presta atenção nisso, gente. A finalidade da psicologia era o ser humano se compreender para propor uma nova educação e uma nova sociedade. Então, quando você propõe o estudo das ciências filosóficas e da psicologia no século XIX, não vai ser um objetivo terapêutico para tratar alguém. O objetivo é criar uma nova sociedade. Entender o ser humano para criar uma nova pedagogia e uma nova sociedade. É esse que ele quer fazer. Então, é um culto novo? As ciências filosóficas do século XIX estavam concorrendo com a igreja? Não estavam querendo criar um culto novo, percebe? Aí, o culto fica com a igreja. Nós estamos querendo estudar o ser humano do ponto de vista científico. Então, se prende a algum ramo religioso? Não, você vai estudar na universidade para entender o ser humano. O religioso pode aproveitar isso também, concordam? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês fazem uma cara de que não está aqui. Não. Você está tentando digerir. Então, veja. No século XIX, os espiritualistas racionais estavam pensando, peraí, não tem nada a ver com a igreja. Nós vamos estudar o ser humano, ver a capacidade dele de desenvolver uma moral baseada na liberdade, nas escolhas. Vamos ensinar o indivíduo a fazer uso da vontade, vamos ensinar ele a produzir conhecimento. E isso vai mudar a sociedade. Isso é que eles queriam. Então, concorre em termos, porque a igreja devia promover a união de todos. Concorre com quem domina a igreja para ter as finalidades próprias, entendeu? Mas a ciência não pode pensar nisso, pode? A ciência tem que seguir o seu caminho. Então, na época, os espiritualistas racionais pensavam, vamos estudar o ser humano para poder a igreja que faça o seu papel. Então, o espiritismo é uma nova seita? Nesse contexto? Não é um novo culto. Então, qual é a relação dele? A relação dele é com as ciências filosóficas. Lê esse texto agora. Vê se você entende. Segundo Kardec, o espiritismo vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica, trazer sua teoria. Ele não diz, venha conhecer os fundamentos da religião e substituí-las por um culto novo. Ele diz, eu não me dirijo àqueles que creem e que estão satisfeitos com a sua crença, mas àqueles que desertam pela incredulidade. Venho lhes dar sobre as verdades que repelem uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. Então, o espiritismo veio completar essa busca de compreender um ser humano melhor. Bom, vamos ver como é que essa coisa surgiu? Eu vou mostrar um monte de nomes que a gente devia admirar, mas a gente não conhece. Estão prontos? Olha lá. Quem conhece Royer Collard? Quem conhece Victor Cousin? Ninguém. Théodore Geoffroy? Ninguém. Paul Janet? Ninguém. Mene de Bihan? Ninguém. Então, olha, a gente devia todo mundo saber quem é, saber a importância deles, saber o que eles fizeram, reconhecer a importância deles, admirar. E a gente desconhece. Então... Oi? Foi, mas foi antes da Revolução. Agora, esses são os que, depois da Revolução, quando começou a se estudar o ser humano do ponto de vista materialista, eles criaram as ciências filosóficas. Então, o Mene de Bihan foi o primeiro. Ele, depois da Revolução, fez parte do grupo dos materialistas. Revolução Francesa. Logo em seguida da Revolução, Mene de Bihan estava lá na academia, ajudando a produzir um conhecimento novo, mas o conhecimento era materialista. Fizeram um concurso e ele encontrou uma forma de estudar o ser humano espiritualista. Não combatendo os materialistas, mas ampliando o entendimento deles. É a coisa mais fantástica do mundo, gente. Ele pegou o que os materialistas propuseram e falou, isso é parte só, vamos enxergar de uma forma mais ampla. E encontrou a alma. Aí o Royer Collard falou, vamos implantar isso para estudar na universidade. E abriu o curso dele estudando isso. O Royer Collard, o Victor Cousin, todos, eles frequentavam o Mene de Bihan, a casa dele.
O Victor Cousin, então, junto com o Recolar, quando estava tendo um domínio dos materialistas e depois da restauração a própria igreja voltou, eles foram até presos. Mas quando em 1830 ocorreu a Revolução Liberal, eles foram chamados para estruturar as ciências humanas na universidade, ciências morais. Então, o Victor Cousin foi o chefe da escola espiritualista, um cara fantástico. Ele vai dizer assim, ele vai criar um livro que é O Bom, o Belo e o Verdadeiro, mostrando que são os 3 aspectos de Deus, deduzidos a partir da criatura. Porque você, por meio da imaginação, busca o belo. Por meio da vontade, você busca o bom. E por meio da razão, você busca o verdadeiro. Então, a sua meta é se aproximar de Deus. É ou não bonito isso? E é o livro que ele implantou na faculdade. A gente encontra tudo que eu estou falando aqui, a gente encontra. Porque ficou tudo esquecido. Boa parte disso eu vou disponibilizar para vocês por um link. Porque a gente tem que fazer o quê? Preparar esse material para quem? Para o Benjamin. Então veja, Theodore Schoffroy foi o continuador do Victor Cousin, ajudando a estruturar as ciências filosóficas bem esclarecidas. E o Paul Janet deu 40 anos aula na faculdade e depois criou material para estudar isso no colégio. Ele era professor da faculdade e criou os manuais das ciências filosóficas para ser aplicado nos colégios. Então é um povo da pesada, né? Você tem o período que... Tenho. O Mene de Bihan foi por volta de 1810 que ele começou os estudos dele. E o Victor Cousin implantou na universidade em 1830. A luta contra isso começou em 1850. E tiraram da universidade em 1870. Então estava presente no período de Kardec, e depois da morte de Kardec começou a perseguição para acabar com isso, tirar isso da cultura. Isso pela igreja ou pelo Estado? A soma da igreja com os materialistas. Então os cientistas materialistas, os positivistas do governo e a igreja se uniram os 3 para tirar isso aqui. Tiraram por decreto, não tiraram por evolução científica, entendeu? Entendeu? Porque como é que você tira uma ideia na ciência? Não tem que ter uma melhor? Não foi o que aconteceu, eles tiraram por decreto. Proibiram o estudo disso no colégio. Isso atrapalhou o desenvolvimento do espiritismo na própria campo? Isso atrapalhou o desenvolvimento do ser humano, da humanidade. Porque a gente voltou a mergulhar na cegueira do materialismo. Só que o materialismo da Revolução Francesa aceitava o debate. Tanto que o Mene de Bihan prosperou as suas ideias. Agora não, nós estamos vivendo um materialismo dogmático. Porque ele teve que tirar por decreto espiritualista, e agora ele tem que impor o materialismo, é dogmático. Só que essa história foi esquecida. Alguém sabia disso? É diferente de você ir para a universidade e eles falam, olha, você está aqui na universidade, é uma lavagem cerebral, gente. Aqui na universidade sempre foi, a ciência é materialista. Aí é que o homem começou a conseguir estudar a ciência. Espiritualismo só existe o dogmático. Mentira. A história existia o dogmatismo, o domínio da igreja, surgiu o materialismo, o espiritualismo avançou e produziu uma ideia muito mais ampla do que era o ser humano, e depois isso foi abolido por decreto e tornou-se um dogma o materialismo. Então o materialismo era uma ideia e se tornou um dogma. Essa é a história do mundo. Mas foi o que permitiu surgir o espiritismo. Porque ele estava em voga. Quando Não, lá por 1870, eles fizeram uma lei, tirando o espiritualismo racional. Entendeu? Então, agora, enquanto Kardec fez o espiritismo, estava em voga. Por isso que ele estava otimista. Ele falou, nós estamos estudando o espiritualismo na universidade, o espiritismo vai dar a resposta que eles não sabem, o mundo vai mudar em 100 anos. Mas o que aconteceram? Tiraram o espiritualismo e adulteraram a obra de Kardec. Por decreto, e a adulteração foi por infâmia. Entendeu? E aí, só estamos recuperando agora. Tudo isso está sendo recuperado agora, gente. Então, nós estamos vivendo um momento histórico que nós estamos tendo acesso a todo esse volume de informação, que conta um novo espiritismo. E nós temos que falar isso em voz alta, gente, para que isso nunca mais seja esquecido. Cabe à nossa geração falar isso.
registrar, estudar, para que não se perca mais. Os que representavam o Estado eram os positivistas ou os materialistas? Os positivistas, né, que eles eram basicamente materialistas, né? Bom, então vamos ver o seguinte. Qual que era, para a gente entender isso com mais profundidade, vamos olhar o currículo da universidade? Quem fez aqui universidade? Você chegou lá, não tinha para escolher uma faculdade? Você tinha um ramo, você tinha uma faculdade para escolher, não é? E quando você foi escolher a sua faculdade, você não viu as disciplinas que tinham? Não foi assim? Deve ter umas complicadinhas lá na sua, não tem não? Biomedicina? Né? Então veja, se eu estou falando que as ciências filosóficas, ela estava presente na universidade, não tem que ter as disciplinas das ciências filosóficas? Então nós vamos ver agora como isso se estruturou na universidade. Então veja, 3 grandes classes. 2 delas tinham como base conceitual o materialismo e uma o espiritualismo. As 2 primeiras eram classe de ciências matemáticas, classe de ciências físicas e naturais. E a terceira era a classe de ciências morais. Tá certo? Então, quem fez ciências humanas teria feito a terceira classe. Aqui só para exemplificar. Em Portugal tinha 2 jornais. Os jornais das ciências físicas, naturais e matemáticas, que tinham uma fundamentação materialista. E o jornal da classe das ciências morais, políticas e belas artes, que era espiritualista. Entendeu? Então tinha uma divisão na universidade. Bom, a terceira classe das ciências morais tinha 4 faculdades. Vocês estão entendendo o esquema? Ó, os 3 grupos, entre as ciências morais, 4 faculdades. Tá? Então quem fez direito aqui, qual que é que fez ali? Quem fez direito fez qual aqui? A2. Né? Quem fez letras? Quem é que aqui que era de letras? Qual que você fez lá? Você fez essa aqui, ó. Filológico. Quem fez geografia e história, fez a 4ª. E quem fez, na época, faria pedagogia? Faria qual? Qual das 4? Não, a primeira. Gente, pedagogia, você não vai estudar o ser humano? Para aplicar isso na educação? Entendeu? Então, isso aqui era disciplina que todos faziam. Só que se você fizesse especificamente, você cuidaria da disciplina das ciências filosóficas. Ou teria uma formação para ser professor de qualquer área. Tá certo? Bom, agora vai complicando, né, gente? Vai complicando. Agora nós vamos ver as disciplinas do curso de ciências filosóficas. Tá? Você tem que ter uma sensação de espanto, interesse e entusiasmo. Tem que ter entusiasmo. Nossa, tinha isso. Você está com entusiasmo, Paulo? Você é um músico, Paulo. Pô, tem que ter coração. Então, lembra disso? Ó, ciências morais. Dentre elas tinha a Faculdade de Ciências Filosóficas. Nas ciências filosóficas tinham essas disciplinas. Ah, olha que interessante, hein? O primeiro grupo tem 2 grupos de disciplinas. O primeiro grupo é o grupo científico, porque ele vai surgir a partir do... Eu vou subir de novo, gente, olha lá. Ai. Pensa o pensamento. Não, agora ele pensou dele caindo no chão. Já estava levantando para Então veja, ó, 2 grupos. Ciências psicológicas, isso aqui é o grupo que é criado como proposta científica. E esse grupo era racional, dedutiva. Por que isso? Veja, é novidade para nós você criar uma ciência na universidade que seja espiritualista, não é novidade? Então, na época, eles pensaram assim, bom, nós estamos criando uma ciência que é espiritualista. Parte do que você considerar o ser humano como alma, você pode estudar por meio da introspecção, da psicologia. Então, é fatos, é ciência. Tá certo? Parte, você tem que pré-conceber. Se nós estamos considerando que
o universo é espiritualista, você não tem que considerar que existe Deus? E que Deus criou espírito e matéria? Não é isso? E que de alguma forma a matéria tem que gerar a vida para que a alma possa se encarnar? Sim. Então, eles criaram a psicologia experimental, que é o estudo dos fatos do espírito humano. É a base científica disso aqui. Quando você vai estudar a alma, você vai ver que ela tem faculdades. Razão, vontade e imaginação. Faculdades da alma. Por exemplo, instinto é do corpo ou da alma? Para a alma eles falavam, é do corpo. Razão é do corpo ou da alma? Da alma. Então você já está criando a estrutura da psicologia da época, entendeu? Então eles falavam, as faculdades são da alma. Quais faculdades principais tem? Razão, vontade e imaginação. A partir da razão você desenvolve o quê? O estudo do verdadeiro, que seria o quê? A lógica. Então a disciplina é lógica. O que você vai estudar na disciplina de lógica? O desenvolvimento da razão, o processo do desenvolvimento racional, metodologia científica, tudo que permite você produzir conhecimento. Aí nós vamos vamos pegar uma outra faculdade humana, a vontade. O que é que você vai estudar aqui? A moral, baseada na liberdade. Olha que coisa fantástica. Você se desenvolve moralmente aprendendo a escolher. E você vai estudar isso na moral teórica e prática. E aí a terceira disciplina é estética. Hoje você dá valor a isso? Não. Mas, gente, você consegue produzir alguma coisa sem imaginação? Então aqui não era só na arte, era a estética que faz com que é uma faculdade humana que permite ele produzir qualquer coisa que seja. Você precisa de estética para o bem. Você precisa de estética para a busca da ciência, do verdadeiro. Precisa de estética para a arte. Então, isso aqui é fantástico você ensinar isso para o jovem, né? Mostrar que existe estética na natureza e você produz estética a partir da imaginação. Agora é a parte do entusiasmo. Tá. Aí eles, na universidade e no colégio, vão ter as ciências metafísicas. Que essas ciências metafísicas vão considerar que existe uma causa primeira. Agora eu pergunto para vocês, o que quer dizer causa primeira? Por que causa primeira? Por que Deus é causa primeira? Qual é a lógica dessa expressão? A ideia é a seguinte. Você tem que partir de você. A ideia é partir de você para estudar Deus. Aí eles criaram essa disciplina. A partir da criação dele, da matéria e da alma, a gente vai tentar conhecê-lo. Olha que legal, hein? Essa é a origem dos atributos. Então pensa, que eles vão estudar os atributos e providência. Então assim, você tem causa? Você é uma alma, não é? A sua alma tem causa? Quem que é a causa? Deus. Deus tem causa? Não, então ele é a causa primeira. Não, ninguém falou de reencarnação aqui, eles nem vão tratar disso. Porque eles não têm como estudar o que é metafísico, eles só têm como especular, percebe? Ó, essas ciências aqui, elas são especulativas, racionais. Tem como explorar fatos? Vocês entenderam a diferença? Essas ciências aqui não dá para estudar porque você não tem fatos. Agora presta atenção aqui, ó. Chega de dormir, gente. Agora é um negócio importante, ó. Na psicologia racional, eles vão estudar como que uma alma se relaciona com o corpo. O que eles tinham para poder estudar isso? Você tem como estudar como que uma alma se liga a um corpo? Não tem. Então eles foram buscar na filosofia as hipóteses. Então quando você chega no livro de psicologia racional, nessa área aqui, dentro dessa disciplina, eles vão dizer assim, olha, de alguma forma a alma se une ao corpo. Como que pode ser? Por imanência? Ou ele tem uma outra substância que se liga ao corpo? Então eles vão trabalhar várias hipóteses que a psicologia, que a filosofia pensou e vão definir uma delas? Ou vão deixar as várias hipóteses? Então, quando você estudava nessa disciplina, você não fechava a questão. Você falava, olha, pode ser isso, 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 aquilo. Agora, cosmologia. Por que tem matéria inerte e matéria viva? Ah, será que existe um princípio vital independente da alma? Percebe aí a utilidade do princípio vital?
Se você vai estudar a diferença entre matéria inerte e matéria biológica, você tem que explicar isso. Né? Então, a alma é que dá vida ao corpo? É isso? O que vocês acham? Não estudou nada do Espiritismo. Não é isso que o Espiritismo fala? Pelo amor de Deus. Mas só me deu vontade de ir embora e não voltar mais. Então, mas se for a alma, quer dizer que a sua alma está mexendo os dedos? Dá vida à mão? Se você for ler a Gênesis, ele não vai falar princípio vital? Então existe um terceiro elemento, algo que a gente não sabe bem definir, que permite que o corpo seja vivo. Só entendeu agora? Entendeu? Então não vou mais embora. Então veja, ó. Na época surgiu a hipótese de um terceiro elemento, que não seria a alma. E eles vão estudar isso em cosmologia racional. O terceiro elemento há um princípio vital que não sabemos definir o que seja, que diferencia a matéria orgânica da matéria inorgânica. Posso abrir um parênteses e contar um detalhe sobre isso para vocês? Então eu vou parar aquela narrativa e vou contar uma coisa para vocês. Na época de Kardec, né, você comprou o livro A Gênesis aí, não comprou? No capítulo Princípio Vital, vai lá que tem uma nota bonita lá. Que é o seguinte, Kardec vai dizer assim, quando o indivíduo se cura, as moléculas malsãs são substituídas por moléculas sãs no organismo. O que ele está falando sobre com relação a isso? Está escrito na Gênesis. Veja, na época de Kardec, sabia-se que o corpo era feito por células e que cada célula é um ser vivo? Não se sabia. Então, sabe quando um carro funciona? Não é por causa do motor, das coisas que tem no carro? Tá certo? Então, quando quebra é porque uma peça estragou, entendeu? Então, o raciocínio na época de Kardec era que o corpo funcionava porque os órgãos funcionam. Então, a unidade do fenômeno da vida era o órgão e não a célula. Então, o órgão é feito de quê? De moléculas, para a época. Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio? Você hoje pensa, o órgão é feito de células, cada célula é um ser vivo. Não se pensava isso na época. Pensava, o corpo funciona porque os órgãos funcionam. Então, assim, qual que é a parte menor do órgão? Uma molécula. Qual que é a parte menor dessa lousa? A molécula, não é isso? Tem diferença a molécula do corpo para essa? Teoricamente tem. Qual que é a diferença? Se você pegar uma molécula de ferro que está no seu sangue e você pegar um pedaço de ferro, qual a diferença do átomo de ferro de um e do outro? Tem alguma diferença? Absolutamente nenhuma, gente. Eu fiquei esperando vocês falarem, não, vocês não falaram, falo eu. Gente, não tem diferença nenhuma da molécula de ferro que está no seu sangue, da molécula de ferro, é a mesma. Você ingere ferro nos alimentos e ele coloca uma molécula no sangue, é isso? Um átomo no sangue. Vocês entenderam, meu? Olha, ele respondeu. Então, ó, acho que está na hora de tomar café, que vocês estão cansados, né? Que horas são? Nós vamos tomar café. Porque aí vocês já voltam com ânimo renovado, hein? Pelo amor de Deus. Então, veja o seguinte. Ó, na época de Kardec, como não se estudava a célula como unidade da vida, pensava-se que tem alguma mudança da molécula quando ela integra um corpo vivo. Então, o Buffon, por exemplo, Buffon, que é um pesquisador, ele falou assim, quando a molécula vai para o corpo, ela é uma molécula biológica. Ela ganha uma força, algo próprio. Então, quando uma molécula está ruim, é que começa a criar, por exemplo, a morte celular. Então, quando ele fala substituir a molécula malsã por uma molécula sã, ele está se definindo a isso. O corpo é feito de moléculas que, de alguma forma, se alteram para constituir vida. Está certo isso? Não. Hoje nós sabemos que a unidade da vida é a célula. Nós vamos ter uma nova explicação, porque o princípio vital,
A força, o que se pensava na época de fluido vital, força vital, seria a substância que é agregada à matéria que não é orgânica se torne orgânica. Só que a tese do fluido vital hoje não faz sentido. Porque hoje a gente sabe que a vida é constituída por meio da célula. Então a célula é um ser vivo. Esse é o novo estudo que a gente tem que fazer. A unidade da vida do corpo humano é porque a célula é um ser vivo. Esse raciocínio não existia na época de Kardec. O fluido vital era uma proposta dos fisiologistas da época de Kardec, imaginando que era uma substância que, unida à matéria inorgânica, tornava a matéria orgânica. Mas você fala, pô, mas como é que você sabe disso? Porque eu fui ler o livro de fisiologia do século XIX, só por causa disso. Mas o sentido que eles falam hoje, ainda mais Hoje perdeu o sentido, porque o livro de Kardec foi escrito no século XIX. Então não dá para você trazer para hoje, você tem que estudar o que significou na época. Mas fala errado, porque não estudaram isso que eu estou contando. Não, cura do mesmo jeito. Tanto que também você tem... Se eu falar que o seu corpo tem molécula orgânica ou tem célula, o que vai mudar é o entendimento. Então a gente avança no entendimento e vamos trabalhar com novas questões. Então as pessoas não sabiam que fluido vital fazia parte da ciência da época. E acham que faz parte do espiritismo. Então criam um falso entendimento. Então nós temos que recuperar o entendimento. Senão a gente não vai saber o que é espiritismo. Ficou claro isso aqui? Então, esse livro aqui é o que eu vou oferecer para vocês que têm digitalizado. Veja, Tratado de Filosofia de Paul Janet, vertido para o português. Olha as disciplinas que tem nesse primeiro volume. Introdução, Psicologia e Lógica, lembra? Ó, Psicologia e Lógica. E aí no segundo tomo, Moral, Metafísica e Teodiceia. Então seria... a moral, que era o que faltava aqui, e depois as ciências metafísicas, incluindo nelas a Teodiceia. Então são os 2 volumes em português, né? Bom, aí é o seguinte, o que muda no entendimento da moral, se você pegar a moral da igreja do materialismo e pegar a moral do espiritualismo racional e espiritismo, a moral espírita é igual à moral das igrejas? Então, mas o que é que difere? Entendeu? Até agora foi uma conversaiada danada. Agora eu quero dizer, vamos para a prática. O que muda no entendimento da moral? O que é que nessa disciplina aqui eles estudavam? Como eles definiam a moral aqui? Essa moral era baseada na psicologia. Como isso foi entendido na conversa do espiritismo, na conversa de Kardec com os espíritos? O que eles acrescentaram? Tá bom esse ponto de vista? O que é que a moral espírita o que os espíritos vão dizer sobre essa moral? E o que isso difere do que as igrejas falam? Então a proposta é isso. Logo depois do café nós vamos ver isso. As implicações do entendimento novo, o que é a moral espírita. E como a gente pode aplicar essa moral para a vida. Para cada um de nós, para as crianças, para uma escola nova. Essa é a meta. Nós vamos ver isso depois do café. Venham revigorados.